Ei, gente, estamos aqui em mais um episódio do Pod Contour. E hoje nós vamos falar de um assunto assim que é um tabu para muita gente. Muita mulher tem, não sabe. Inclusive, eu acho que eu tenho. Eu já falei para ela, doutora, você precisa me olhar, né, para avaliar. Nós vamos falar sobre lipedema. E nós trouxemos aqui a doutora Juliana Tenório. Seja muito bem-vinda a esse episódio, doutora. Ai, obrigada, Jéssica. Um prazer estar aqui. Um prazer estar aqui falando com você. E principalmente falando desse assunto que eu sou apaixonada. Eu falo disso todos os dias, o tempo todo, a todo momento. Então, é sempre um grande prazer estar falando sobre lipedema. Ai, que bom. A gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite. Que isso, imagina. Ficamos honrados com a sua presença, isso, porque a gente sabe como você é uma expert nesse assunto. E eu sei que você hoje vai tirar muitas dúvidas de muita gente. Ai, tomara. Tô aqui pra isso. Vamos lá. Doutora, vamos começar explicando o que é o lipedema e se é possível a pessoa se autodiagnosticar. O que acontece? O lipedema, ele é uma doença de tecido conjuntivo. O que é o tecido conjuntivo? É um tecido que engloba, dentre deles, a gordura. Algumas pessoas pensam que é só doença de gordura, né? Mas, enfim, simplificando, a doença do tecido conjuntivo em que essa gordura ela é alterada geneticamente e a partir do momento que eu tenho algum estímulo hormonal ou algum gatilho inflamatório grande, essa gordura ela começa, então, a tanto crescer em tamanho quanto em quantidade. E essa gordura ela só está presente nas extremidades, ou seja, ou nas pernas ou nos braços. Por isso que acontece essa desproporção do lipedema, ou seja, aquela mulher com o abdômen mais fininho e com a perna desproporcional ou o braço desproporcional, porque começa ali um crescimento exacerbado dessa gordura que é alterada geneticamente, né? Então, essa mulher ela apresenta, além dessas questões estéticas, dessa desproporção, desse acúmulo de gordura que não responde à dieta, exercício físico, a medidas convencionais, essa mulher também começa a apresentar, então, sintomas relacionados a esse crescimento acelerado de gordura, né? Então, ela começa a sentir dor, ela começa a sentir cansaço. Isso pode, em algum momento, gerar algum problema linfático. E, atualmente, fazer um autodiagnóstico é mais complicado, né? Porque, assim, o diagnóstico ele é feito por um médico. Mas, com certeza, você já pode se olhar e desconfiar que você que tem lipedema. E aí, sim, a partir do momento que você olha para aquilo, você reconhece que existem padrões que seguem padrões de lipedema, aí sim, você procura o especialista, porque você já tem essa informação que aquilo pode ser lipedema. Então, hoje em dia, a maioria das minhas pacientes já chegam lá falando, doutora, eu tenho lipedema. Então, da sua resposta, eu consegui tirar algumas coisas. Então, ele é hereditário. Ele é hereditário. Mais de 60% das mulheres conseguem identificar aí alguma herança genética, alguém da família que tem essa história. Poucas pessoas não conseguem identificar, mas hoje em dia já se fez um mapeamento com mais de 20 tipos de genes que estão ali relacionados ao lipedema. E, gente, é engraçado que eu lembro quando eu era pequenininha, eu via minha avó com umas pernas gigantes com cintura fina. Só que eu achava que era gordura, né? E muito gordinha mesmo. E eu falei, nossa, né? Aí depois eu reparei minha tia e tal. É uma família do meu pai, mais distante. E hoje, quando eu olho, eu acho que eu tenho. Aí eu falo, então, é essa associação. Então, genético. E você pode fazer a maior dieta que quiser. Malhar pra caramba, que aquela gordura não vai sair. Então, ela não sai. Ela não sai com dieta e exercício físico, né? Ela é uma gordura que você consegue desinflamar essa gordura. Ou seja, a partir do momento que ela está estabelecida como lipedema, você não consegue tirar ela dali a não ser com lipoaspiração. Mas com tratamento conservador, você é capaz de diminuir um pouco esse edema no qual ela se encontra, essa inflamação que ela está. Como se ela se murchasse. Ela reduzisse, ela reduz, mas ela não some. Aí ela só vai sumir com lipoaspiração. Só com lipoaspiração. Nós vamos falar sobre isso. E quais são os sinais iniciais que podem indicar a presença de lipedema? E como os pacientes podem diferenciá-los de outras condições semelhantes? Geralmente tem uma história muito típica, né? Que é daquela adolescente que já começa a perceber que naquele momento que ela menstruou, que o corpo dela começa a mudar. Aí ela vai lá e começa a comparar com as amigas, então ela tem mais celulite, ela tem um acúmulo de gordura maior, ela tem uma pele que é mais flácida, ela é aquela menina que tem mais um corpão violão.
E aí essa menina vai aí passando para a idade dela adulta, no qual ela começa a tomar até um anticoncepcional. E o anticoncepcional, ele é um estímulo hormonal, então essa mulher, ela começa ali, então, proliferar mais gordura de lipedema, então ela começa a sentir queixas relacionadas ao lipedema. Ou seja, uma perna cansada, uma perna que tá mais... Ela sente que tá pesada, que tá mais inchada, que tá doendo, mancha roxa frequente, no qual ela, não batia essa perna, não era pra estar desse jeito. E tá aquela perna... É aquela mulher que ela sempre fala, gente, a minha perna pesa 1 tonelada, parece até que eu tô sempre com caneleira. Então, Nossa, eu tô me identificando. Você tá falando, eu tô imaginando. Sim. Exato. Só que assim, por exemplo, né? Trazendo o meu caso aqui. Embaixo eu não vejo nada disso na panturrilha. Só na coxa. É possível? Muito, porque existem tipos e graus de lipedema. Quais são? Os tipos são... quando a gente fala em tipo de lipedema, a gente está falando na localização deles. Então, o tipo 1 é aquele que só pega ali naquela faixa até o culote. Tipo 2 é aquele que pega naquela faixa até o joelho, pode até descer um pouquinho. Tipo 3 é aquele que é clássico, que todo mundo reconhece na rua. É aquele que vai até o tornozelo e faz aquele garrote. Na panturrilha, né? Aquele no tornozelinho, lá embaixo, né? Ah, isso, no tornozelo embaixo, que é grossinho. O tipo 4 é só braço. Pode pegar braço, antebraço, pode pegar o braço total. E o tipo 5 é aquele que só da panturrilha. Esse é o meu. Só tipo 5, não pega o restante da perna. Então, assim, existem vários tipos, né, de lipedema. E quando a gente fala em grau de lipedema, a gente está falando qual estágio que esse lipedema tá, o quão avançado ele tá. No grau 1 é aquele que só tem um aumento de volume, ou seja, só tem aquela desproporção. É aquela mulher com a cintura fininha, mas ela tem um aumento de volume que é muito incompatível com o estilo de vida que ela leva. No 2, a gente já começa a observar uma pele mais flácida, umas fibroses, que a gente pensa que é celulite, mas não é celulite, é diferente. Pode apresentar algum acúmulo de gordura maior, iniciando algum tipo de bolsa de gordura. No 3, já existem bolsas de gordura bem estabelecidas, caídas, flácidas. É como a gente fala de um aspecto de vela derretida. É aquela mulher que tem tanta flacidez e tanta gordura que a gordura já começa a cair, né? Sobre ela mesma. Uhum. E o tipo 4 é o mais grave, ele é geralmente mais volumoso e ele já tem ali o acometimento do sistema linfático. Então, a gente chama ele de lipolinfedema. Então, além de você ter ali um acometimento da gordura exacerbada e todas as suas particularidades, você já vai ter um comprometimento do sistema linfático. Então, uma perna geralmente é mais inchada do que a outra, porque já tem ali um problema de retorno linfático. Mas o linfedema, ele só pode acontecer nesse grau do lipedema ou ele pode ser uma coisa distinta? Pode ser distinta. Qual a diferença do lipedema para o linfedema? Era até uma pergunta aqui que eu já vou adiantar. O lipedema, quando eu tenho essa doença da gordura, do sistema conjuntivo, né? Então, ou seja, essa gordura e todo mundo que está passando por ali, vasos, artérias, às vezes estão sendo ali meio que acometidos também, tá? O linfedema é quando eu tenho uma doença só do meu vaso linfático. No meu lipedema, os vasos linfáticos, as veias, as artérias, elas podem acabar sendo também acometidas nessa inflamação de uma forma indireta. Ou seja, eu tenho um lipedema e está crescendo de forma exacerbada essa gordura. Então, essas artérias que vão levar sangue para o tecido que está ali, elas começam a não acompanhar esse crescimento exacerbado dessa gordura de forma tão acelerada. Então, eu começo a ter hipóxia, que é a falta de oxigenação nos tecidos. Então, eu acometo, de certa forma, as artérias por esse lado. Eu posso vir a ter algum tipo de insuficiência venosa, eu posso ter fragilidade. Por que tem mancha roxa? Porque eu tenho fragilidade capilar. Essas veias que estão passando por esse compartimento de gordura, eles acabam também tendo algum acometimento muito pequeno, muito sutil. E os linfáticos, eles estão no lipedema, eles estão lentificados, ou seja, os vasos linfáticos, eles pegam o líquido que está lá no pé e jogam lá para cima. Se eu tenho muita gordura ali no meio do caminho, eles não conseguem subir direito, então vai acumulando muito lá embaixo, né? Então, eles ficam lentificados, mas eles estão funcionando bem. No linfedema é diferente. Os vasos linfáticos, eles estão alterados, já existe um mau funcionamento deles, então fica mesmo o edema lá embaixo. Então, no lipedema, a mulher, ela tem um acometimento bilateral, ou seja,
as duas pernas estão com aumento de volume, estão com esses sintomas, estão apresentando os mesmos sintomas. No linfedema, geralmente é assimétrico, é unilateral. É difícil porque uma perna é uma perna, outra perna é outra perna, né? Então é difícil você ter um linfedema nas duas pernas. E o lipedema pode ser unilateral? Ele é Não, sempre bilateral? Sempre bilateral. Uau. Sempre bilateral. Sempre bilateral. Então, geralmente é isso. O linfedema é aquela mulher que tem uma perna que é maior do que a outra, e no lipedema você vê aquela mulher com as duas pernas que são acometidas. Entendi. E existem fatores de riscos que aumentam a probabilidade de uma pessoa desenvolver essa condição? Sim. Por exemplo, uma mulher que... Existe essa questão da herança genética, né? Que é o maior fator de todas, a herança genética. A partir do momento que eu tenho uma herança genética, isso significa que lá nos meus adipócitos, nas minhas células ali da gordura, eu tenho uma alteração genética na qual, se eu tiver um estímulo, fatores ali externos também influenciam, eles vão ter um gatilho. Ou seja, na menina que entra no amenarca, ela vai ter um gatilho porque ela vai ter uma flutuação hormonal. Então, a partir daí, essas células que só tinham uma alteração ali, uma predisposição, elas acordam para aquele tipo de acometimento e elas começam a se proliferar. Mas existem algumas mulheres que elas não têm essa fisiopatologia de ser... por hormônio, elas começam a ter uma fisiopatologia para lipedema por obesidade. Então, a gente, hoje em dia, a gente acredita que não tem nada fechado ainda do que é, com certeza, até por isso que é difícil ainda ter a cura do lipedema, porque isso ainda está em estudo. Mas no último congresso que teve agora no final do ano na Alemanha foi isso. Hoje em dia, a gente pensa em duas grandes causas para o lipedema. Ou uma inflamação muito exacerbada, uma inflamação crônica, como, por exemplo, uma obesidade, ou então grandes transtornos ou grandes traumas que essa mulher apresentou. Isso também pode ali gerar até um lipedema nessa mulher, ou principalmente fatores hormonais. Então, pode ser sim, pode ser uma obesidade causando um lipedema, por exemplo. Entendi. E quando você falou do grau, né? É até o 4º, 5º grau, é isso? Até o 4º. Até o 4º grau. Paciente que está no primeiro, ele pode evoluir para o 4º. Sim. E paciente que está no 4º pode ir para o primeiro. Ou não? Olha, é difícil, porque a partir do momento que você está no 4, você já tem acometimento de vaso linfático. Então, assim, você não consegue deixar de ter um acometimento de vasos linfáticos. Aquilo dali já já tem um mau funcionamento. Então, você não tem, hoje em dia, cirurgia para você corrigir linfedema, vasos linfáticos. Está acometido, o que você vai fazer é conduta conservadora, ou seja, colocar meia, levar essa paciente de uma maneira mais conservadora, operar o lipedema. Mas uma vez já estabelecida a doença linfedema por conta do lipedema, essa paciente ela não sai mais do 4, ela fica ali no 4. Entendi. Agora, claro, às vezes eu pego uma mulher que ela tem um grau 2. E aí ela fez uma cirurgia ou fez um tratamento conservador, ela consegue passar para o 1, ela deixa de ter aquelas características do 2. Ou então a paciente grau 3, que chega lá no consultório, que já começa a ter aquelas bolsas de gordura. A gente faz ali um tratamento conservador nela, ela perde as características do 3 e começa a chegar para o 2. Entendi. Isso pode acontecer. Entendi. E quais são as complicações mais comuns do lipedema se não tratado adequadamente? A primeira delas é o linfedema e mais temido de todos, né? Que é o acometimento do sistema linfático. A gente tem problemas de mobilidade. Essa mulher, quando tem grande desproporção, ela começa a ficar difícil para ela deambular ou fazer atividades cotidianas, né? Porque a perna fica muito grande. Uma coisa que acontece muito é que, por o lipedema ser uma doença do sistema conjuntivo, do tecido conjuntivo, essas mulheres também têm uma tendência a ter frouxidão ligamentar. Então, se elas têm frouxidão ligamentar e tem um grande volume nessa perna, uma perna pesada, essa mulher passa a não ter uma grande facilidade para fazer exercício físico, por exemplo. E ela também, por ter um corpo inflamado, é mais difícil para ela ter essa construção muscular. Então, ou seja, eu misturo uma mulher com ligamentos frouxos, com pouco músculo e com muita gordura. Então, essa mulher,
muito provavelmente, ela vai ter algum tipo de artropatia, principalmente em joelho. Quando não acomete o joelho, até pela posição que ela fica, né? Porque a nossa perna, ela tem muita gordura, a mulher do lipedema. Então, ela começa a fazer uma posição de triângulo, jogando o joelho para dentro e abrindo mais o tornozelo. Então, ela muda toda a biomecânica postural dela. Então, essas mulheres tendem a fazer problemas no joelho, ter algum problema no tornozelo, acomete coluna lombar. Uau! Além de ter também progressões do lipedema no sentido não só estético, não estético, mas de físico, né? A gente falou da falta de mobilidade, a gente falou da problema no joelho, mas essa mulher que tem essas questões com o lipedema, ela é uma mulher que ela tem uma dificuldade em perder peso. Então, é uma mulher que tem uma facilidade em ser obesa. Ela é uma mulher que tem uma facilidade em ter outras doenças inflamatórias desse corpo, ou seja, hipotireoidismo. Tudo que vem com a obesidade, né? Tudo que vem junto com um corpo inflamado. Então, ela começa a ter também a facilidade de ir por esse caminho. E o lipedema é uma condição semelhante ou associada à obesidade e linfedema, é o que a gente falou, né? E qual que é a diferença entre elas? Então, você já explicou que o linfedema, ele acontece ali no 4º grau, né? Então, o segredo de tudo isso é você procurar um cirurgião, ver o que está acontecendo para poder se cuidar antes que chegue o 4º grau, né, doutora? Sim. Sim, é claro que não é todo mundo que vai chegar no 4º grau, porque atualmente a gente tem divulgado mais sobre lipedema, né? Antigamente as pessoas ficavam mais nessa escuridão do que estava acontecendo. Hoje em dia a gente já está sabendo mais, mas esse é o ideal. Você está vendo que você tem sinais de lipedema, o ideal é você procurar ali a ajuda de um especialista para poder fazer o tratamento adequado e não deixar isso progredir. Mas a diferença do linfedema para a obesidade, para o lipedema, é que geralmente o lipedema, ele tem a barriga mais sequinha e a perna mais volumosa, ou o braço. A obesidade é o contrário. Você acumula muita gordura centrípeta, ou seja, mais no abdômen, e a perna geralmente ela é mais fina quando é uma obesidade pura. E o linfedema é aquela mulher que tem uma perna acometida. Então, assim... Dá para diferenciar bem. Dá para diferenciar bem. O linfedema, uma perna só, a obesidade, aquela gordura na barriga, o lipedema, gordura só lá embaixo. É mais ou menos isso. Perfeito. E por que você acha que foi, assim, é um assunto que só está sendo mais abordado de um tempo para cá, né? Uhum. É uma doença, assim, de muitos anos. Sim. Né? E por que você acha que só agora tá falando? Porque era um tabu isso. Então, muitas mulheres acho que já chegaram, assim, já até faleceram sem saber que tinha lipedema. Por que você acha que demorou tanto esse assunto a ser falado? Olha, eu não sei. É difícil, né? Porque acontece, essa doença foi descrita a primeira vez em 1940, né? Então, aqui ela foi negligenciada, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas isso lá na Alemanha é uma realidade, né? Elas já fazem esse tipo de cirurgia, já fazem um tratamento lá há muito tempo. A gente aqui, na verdade, aqui não fazia. E, assim, algumas hipóteses para que isso aconteça, né? Não sei, talvez porque aqui a gente sempre teve um biotipo mais de ser mulheres mais volumosas, no bumbum. Bumbum brasileiro. Daquele bumbum brasileiro. Então, todo mundo normalizar e achar que, beleza, esse é só um biotipo, sabe? Não levava em consideração as queixas, que são muito subjetivas do lipedema. Porque, na verdade, quando uma mulher fala, minha perna tá doendo, a minha perna tá mais inchada, mas você não tá enxergando aquilo. Então, isso é muito difícil quando é uma doença subjetiva, né? E que a maioria das pessoas acham que é besteira, que é frescura, que é só gordura, que é emagrecer. Então, elas sempre levam para um lado mais de... como se fosse uma culpa da paciente, né? E, por outro lado, talvez é porque a gente sabe que a comunidade médica, científica, ela é baseada majoritariamente por homens. Isso é uma doença de mulher, é uma doença de predominância estrogênica. Então, ou seja... 10% de homens vão apresentar algum tipo de lipedema, mas porque eles têm algum hipogonadismo, alguma insuficiência hepática, alguma doença que justifique. Mas isso é uma doença de mulher, então eu acho que é mais por aí. Eu acho que a mulher sabe a dor da mulher. É, verdade. Então não tem... Como antigamente não existiam na medicina e na comunidade científica muitas mulheres, talvez isso tenha ficado um pouco para trás. Não sei. Talvez seja por isso. E 2 perguntas. Primeiro... como que você descobriu o seu lipedema e por que você decidiu, assim, a se aprofundar tanto nesse assunto? Eu descobri meu lipedema porque, na verdade, eu sou uma mulher que eu tenho endometriose, né? Então, há muito tempo atrás, eu tinha
todas as queixas de lipedema da panturrilha, né? A perna pesada, a perna inchada, aquele garrote lá embaixo. E aí eu comecei a me queixar muito dessa perna, mas era uma coisa que eu não tinha o que fazer. Até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, não existia uma cirurgia para você lipoaspirar a panturrilha, né? E aí eu comecei a tratar minha endometriose com um trabalho hormonal, né? Com uma medicação utilizada para bloquear o ciclo de endometriose, que aqui no Brasil não é muito bem vista, mas lá fora todo mundo usa como guideline, né? Para tratar endometriose. E eu comecei a utilizar essa medicação. E a minha perna melhorou. Falei, nossa, mas que estranho. Eu faço academia pra caramba, eu faço dieta, eu faço tudo e nunca melhora. Por que melhorou com isso? E sempre piorava com o anticoncepcional. Então, eu não entendi muito bem a relação. Mas isso ficou, né? Eu fiquei com essa informação na minha cabeça. E aí, trabalhando na cirurgia plástica, eu fui atendendo algumas pacientes com essas queixas de lipedema. Ou seja, a perna de um jeito e a barriga totalmente de outro. Eram 2 mulheres ali que se apresentavam num corpo só, totalmente diferente. E aí eu comecei a achar aquilo muito estranho. Até que teve uma vez que uma paciente voltou com uma informação para mim. Ah, doutora, a minha fisioterapeuta falou que eu tenho lipedema. Eu falei, será que ela não falou linfedema? Isso há muito tempo atrás. Sei lá, 6 anos atrás. Aí ela falou assim, não, é lipedema. Aí, enfim, eu mandei a mulher para um lado, mandei lá para o outro, e ela voltou para mim. Eu falei, gente, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei como melhorar essa perna. E aí eu achei isso muito curioso, porque eu recebi outra paciente dessa forma. E eu falei assim, bom, isso tem a mesma coisa que aquela que eu atendi lá atrás. Então, deixa eu estudar para ver o que é isso. E aí, quando eu fui ver, realmente, isso existia, era uma doença. Ela não tinha errado o nome de lipedema para linfedema. Lipedema era realmente uma doença. Uau. E foi aí que eu achei aquilo muito interessante, achei aquilo muito curioso. Eu comecei a procurar, gente, onde é que eu aprendo isso? E eu vi que aqui no Brasil não existia isso. Ninguém ficava ensinando, não existia. Você não aprende nem na medicina, nem na cirurgia plástica, nem na cirurgia geral, na faculdade. Nada. E aí que eu achei o cara que faz isso há muitos anos lá na Alemanha. Eu falei, então é lá que eu vou. Eu fui lá pro cara e fui lá aprender com ele. E mais uma perguntinha. E o lipedema, quais são os desafios, né, mais comuns que os pacientes enfrentam no tratamento do lipedema? E como você ajuda os seus pacientes a superá-los? Olha, eu acho que o maior desafio, de um modo geral, é você encontrar especialista para tratar do seu lipedema. É muito difícil, porque são atualmente 12 a 13% da população feminina no Brasil apresenta lipedema. Nossa, muito alto. Muita mulher com lipedema. E você não conhece muitos especialistas para poder fazer o tratamento. E além de você não conhecer muitos especialistas, a cirurgia ela ainda não é autorizada por planos de saúde. Isso que eu ia te perguntar, só te cortando para fazer um adendo. A gente entendeu que é uma doença. Uhum. O plano reconhece como uma doença? Então, o plano reconhece como doença, mas existem 2 coisas que são paralelas, tá? Uma coisa é você ter o Código Internacional de Doença, ele é uma doença. Mas outra coisa é você ter no rol da ANS de procedimentos uma cirurgia para tal doença. Vou te dar um exemplo. Ansiedade, ela é uma doença. Mas não existe ainda um código para tratamento de ansiedade cirúrgico, porque tem uma tabela só de tratamento cirúrgico, no qual, quando você vai pedir uma liberação para o plano, você tem que ter o código específico. Então, para ansiedade ou para lipedema, os planos de saúde entendem que lipedema é tratado assim como ansiedade, de uma forma conservadora. Então, não existe tratamento cirúrgico para ansiedade, assim como não existe tratamento cirúrgico para lipedema. Para o plano, né? Para o plano. Entendeu? Ele entende isso como um tratamento clínico. Sim. Então, eu não consigo pedir para o plano de saúde um tratamento de lipedema, porque não existe um código que eu consiga me encaixar naquilo. Existem algumas mulheres que conseguem judicializar, enfim, né? E aí, com o advogado, elas acabam conseguindo essa liberação. Mas aí colocam outro código, enfim, uma coisa mais complexa e não é fácil. Imagino. E podia ser liberado, né? Porque se é uma doença, né? É algo genético que tá ali, acaba, assim, além da doença, algo estético também, né? Sim, afeta muito a autoestima. E esse é o segundo grande desafio que eu tenho com as pacientes do consultório, né? Porque a partir do momento que você tem uma doença ali que ela acomete o seu corpo desde muito cedo, isso causa para a mulher consequências tanto estéticas, porque essa doença ela vai evoluindo, ela vai progredindo,
também quanto emocionais. Ela é uma mulher que ela tem autoestima baixa, ela é uma mulher que ela tem 3 caminhos ali, basicamente. Ou ela ressignifica aquilo tudo e ela consegue tratar de alguma forma, ou ela vai para o caminho ali de transtorno alimentar, de bulimia, anorexia, e ela começa a fazer dietas muito restritivas para poder compensar de alguma forma essa perna que não emagrece. Ou ela quer aquela mulher que vai para o lado da compulsão alimentar e começa a fazer obesidade e descontar a ansiedade em comida, porque já que ela não consegue emagrecer aquela perna por nada, então ela começa a comer e meio que desistir do corpo dela. Então, esse é o grande desafio da mulher do lipedema. Não é a parte cirúrgica, para mim, né? Para mim não é a parte cirúrgica, para mim não é a parte clínica. Eu acho que manejar a parte psicológica dessa mulher que já está abalada com essa doença há muitos anos é a principal o principal desafio né? desse tratamento. E, assim, eu posso estar errada, mas eu acho que se a paciente hoje, né, é uma informação muito nova, né, como a gente está falando aqui, para nós brasileiros. Então, a paciente agora que está descobrindo, está se autodescobrindo, está entendendo, né? Eu acho que quando a gente descobre, eu acho que dá um alívio, dá. né? Assim, ai, beleza. E agora? E eu te pergunto, e agora? Nós temos 2 formas, né, eu imagino, de cuidar disso. Cirúrgica e não cirúrgica. Como que funciona isso, doutora? Então, na verdade, quando as mulheres descobrem que tem lipedema, é sim esse primeiro alívio, porque é como se você estivesse num relacionamento tóxico, que você coloca toda a culpa em você. Ai, meu Deus, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua, a culpa é do outro. E no lipedema ele é isso, ele é um relacionamento tóxico que acha que você se coloca como a culpada daquilo, mas na verdade é uma condição que você tem ali que você não é a culpada. Simplesmente você tem aquela doença, né? Beleza, então a partir do momento que você faz o diagnóstico de lipedema, você precisa tratá-lo ele. A primeira forma de tratar o lipedema é a forma conservadora, é a forma clínica. Isso aí ninguém tem como escapar, tá? É você fazer a forma clínica bem feita. O feijão com arroz, para todo mundo, tem que ter. Dormir bem, se alimentar bem, uma dieta anti-inflamatória, fazer exercício físico, enfim. Fazer a parte da suplementação. Tudo isso é imprescindível para a mulher que tem lipedema. E a cirurgia, ela acaba sendo um complemento. Ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória na maior parte das vezes. Mas ela é muito benéfica. Porque ela ainda é o único método capaz de retirar essa gordura de lipedema que está no corpo da mulher. Não existe outro método. Então, existe muita romantização. Mas já fazer cirurgia, não precisa. A gente precisa se aceitar. Claro que a gente precisa se aceitar. É óbvio que a gente precisa se aceitar sempre. Mas a gente tem que entender que isso é uma doença. Por que eu quero aceitar o meu corpo com uma doença se eu posso fazer uma cirurgia e tirar? É porque as pessoas às vezes têm a mente muito fechada, né? Porque como hoje a única solução, né, do lipedema eficiente, vamos dizer assim, visivelmente, é a lipoaspiração. Então as pessoas imaginam, vai fazer uma lipo porque você quer aproveitar isso e ir pro centro cirúrgico. Isso. Mas na verdade não é, né? Só quem tem, sabe. E eu lembro que a gente estava no teu consultório umas 2 semanas atrás e eu te perguntei, doutora, qual é a diferença da gordura de uma paciente com lipedema e não? Aí eu lembro que você me explicou, né? Explica pro pessoal, Menina, que eu achei muito interessante. Você me deu uma ideia brilhante. Eu fiz até essa semana a cirurgia, aí eu peguei uma gordura até que tá da sala do lado do amigo. Eu falei, amigo, me presta essa sua gordura daqui dessa paciente. E coloquei com a minha junto do lipedema e fiz ali e filmei. Que legal. Mas hoje a gente montou um slide mostrando as 2 gorduras. Muito a diferença legal. de uma gordura Tem aqui normal pra gente mostrar pra eles? Ai, que legal, nem sabia. Tem, olha aí, ó. Que legal. Então, olha só, esse da esquerda, isso aqui é quando a gente lipoaspira, tá? A gente lipoaspirou, o que a gente lipoaspira vai para esses frascos aqui. Então, assim, o frasco da esquerda é uma gordura normal, digamos assim, uma gordura de uma lipoaspiração de abdômen sem ser de lipedema. É estranho falar que é uma gordura normal, né? Mas é uma gordura de não lipedema. Então, tá vendo? Ela é mais amarelinha. Nesse frasco aqui de 2 litros, eu tenho ali embaixo uma quantidade maior de solução anestésica com um pouquinho de sangue, tá? No slide de lá, olha como é que a gordura é uma gordura branca. Parece que ela é mais densa. Ela é densa, ela é branca, ela parece um shake, uma coisa mais esbranquiçada. É claro que esse frasco daquele é transparente, esse daqui é um pouquinho mais branco, mas ela é desse jeito mesmo, ela é mais esbranquiçada mesmo, tá? E olha ali a quantidade de solução que eu tenho nesse frasco. Bem menos. Bem pouquinho.
Bem pouquinho. Então, assim, quando a gente faz uma cirurgia de lipedema, uma cirurgia bem feita de lipedema, tecnicamente bem feita, a gordura de lipedema sai assim, sai pouco sangue, pouca infiltração, o que sai muito é gordura de lipedema, sai muita coisa. E é por isso que a gente tira, às vezes, de gorduras, assim, de cirurgias, às vezes, 8 litros, 7 litros, 10 litros. Não é difícil isso acontecer, isso é fácil. Uau! Porque sai muita gordura, é muito volumosa. Tem alguma foto de paciente aqui? Você chegou a mandar? Tem aí, gente? Foto de antes e depois de paciente? Tem. Essa é uma paciente que a gente realizou. Uau! Ela tinha um tipo 3, tá vendo? Ela tinha um garrotinho aí, essa foto não dá pra ver direito, mas ela tem um garrote ali no tornozelo. Então, tem como voltar um pouquinho, gente? Só pra mostrar aqui. Então, o lipedema dela era aqui na coxa inferior. Isso, inferior. E dá pra ver que aqui tá bem retinho, né? Isso, tem um garrotinho ali, ó. Ali embaixo tem um garrotinho. E aí ela se incomodava tanto com o culote, quanto com o joelho, quanto com a panturrilha, quanto com o tornozelo. E é nisso que a gente criou a Lip Definition. Que diferença! Isso que eu ia te perguntar agora, aproveitando que tá essa foto. O que é a Lip Definition? A Lip Definition nada mais é do que o seguinte. Quando a gente foi lá para fora, para a Alemanha, a gente observou que quando eram realizadas as cirurgias de lipedema, elas não levavam em consideração a estética da perna. Até porque lá fora é Europa, todo mundo tem a perna muito reta, né? Então, eles só levavam em consideração o volume do lipedema. Então, as nossas primeiras cirurgias eram assim também, como a gente aprendeu. Mas logo a gente percebeu que, cara, isso não combina com o Brasil. Então, a perna era reta, sem volume, uma perna palito. E a gente começou a observar que não. Já que a gente nós somos cirurgiões plásticos, nós somos de contorno corporal, vamos fazer aqui o que a gente consegue fazer de forma diferente? Então, na Lip Definition, além da gente levar em consideração que é uma lipoaspiração da perna inteira, 360 inteira. Tá definida. Define. Que isso, gente? Ela já sai do centro cirúrgico com a perna desse jeito. Meu Deus, agora que eu tô vendo, que legal. Então, além de tirar o lipedema, você define a perna da mulher também? Define. E aí ela já sai com o joelho, já sai com a perna ali definida, com o quadríceps definido. Que tudo! Tá sem o culote ali do lado. Que tudo! Gente, ela já sai desse jeito. Sai. Uau! Gente, a gente tem que gravar uma reação. Eu gravei também já essa semana. É incrível. Depois marca a gente. Vou te marcar. Que legal! Quando a paciente olha a perna dela, a reação é muito incrível. Gente, eu tô abismada. Então, ela já sai do centro cirúrgico definida. Sim, só que aí ela tá dormindo. E aí, no dia seguinte, quando a fisioterapeuta abre o curativo, aí a gente gravou essa reação dela. Quando ela levanta a perna dela e olha a perna dela. Pô, é gratificante. Gente, que legal, doutora. Eu imagino o coraçãozinho delas, assim. Fica muito feliz, A né? reação delas, porque ela nunca teve isso. Ela nunca poderia ter isso na vida. Ela poderia, assim, ficar anos na academia que ela nunca teria esse resultado. Nunca teria. Então, assim, não é difícil, sabe? Mas a maioria nunca usou um short. Não lembra a última vez que usou um short, um vestido, uma saia curta. E lembrando que a gente mora no Rio de Janeiro, né? E aqui faz calor pra caramba. Gente, que legal. Eu tô chocada. É muito olha bonito. isso, gente. Nossa, olha a diferença. Faz muita Eu diferença. lembro que no dia que eu fui no seu consultório, tinha uma paciente que ia operar. E ela falou assim pra mim, Jéssica, eu não sei o que é colocar bota. Falou, Jéssica, eu não sei o que é fechar a bota. Ela mora, acho que em Volta Redonda, Resende. Sim. E ela falou assim, lá é frio e eu não consigo botar uma bota, porque não fecha. Né? Imagina essa paciente usando bota agora. Que legal. Pra gente, uma coisa que é tão comum e tão banal, pro outro, ela que nunca conseguiu usar uma tornozeleira, nunca conseguiu fechar uma bota, é uma coisa que é importante, é um marco, né? Gente, que legal. Parabéns, doutora. Porque, Obrigada. nossa, a autoestima da paciente vai lá em cima. Vai. E aí, a cirurgia... O que eu digo é que a cirurgia do lipedema, ela não muda a paciente... não cura... Não é que cura, mas ela não trata a paciente só de dentro... De dentro para fora, é também de fora para dentro. Porque a partir do momento que você está mudando ali a casca dessa paciente, está mudando o exterior dela, você também está mudando a cabeça dela. Porque ela começa a se enxergar de uma forma diferente. De outra forma, né? Mais empoderada, bonita. mais mulher. Se sente bonita. Né? E, doutora, quais são os cuidados, né? Do pós-operatório, né? Porque é uma cirurgia bem invasiva, né?
tanto quanto uma lipoaspiração, né? A gente já entendeu ali que existe uma boa diferença da gordura da lipo convencional para a lipo de lipedema, que ela é uma gordura mais densa, né? Então, provavelmente deve te dar um pouco mais. Isso aí também, ó. Isso aqui é só mostrando, tá vendo? Aquela dali é a gordura normal, ela é mais homogênea, ela é mais lisa, tá vendo? Ela é mais amarelinha. Aquela dali é a gordura do lipedema. Cheia de nódulos, tá vendo? É uma gordura diferente. Isso daqui é um slide mostrando quando a gente lipoaspira os nódulos remanescentes que ficam. Tá vendo? São bolotas mesmo que ficam. Nossa, e deve dar trabalho para tirar isso, né? Eu demoro umas 4 horas, 5 horas. Porque por ela ser mais durinha, haja força, né? Haja malhação. Mas aí a gente utiliza tecnologias, né? Qual tecnologia que você usa? Eu utilizo atualmente o Micro-Air. O que ele faz? O que ele te potencializa nisso? Ele é um lipoaspirador que ele é elétrico, né? Enfim. E ele faz a vibração para mim de forma automática. Então, eu não preciso colocar tanto a força do meu braço. Ele mesmo, vai fazendo esse movimento. Ele vai fazendo um movimento de rotação. Então, isso me ajuda. Tanto para mim, porque o cotovelo, o ombro, isso tudo agradece, né? Porque eu sou baixa, eu sou pequenininha, gente. Eu sou muito pequenininha. As pessoas chegam no consultório e falam, nossa, como você é pequena. Porque eu sou baixa, então, né? E também para paciente. É essencial, quando a gente faz uma cirurgia de lipedema, a gente... O máximo que a gente puder para não danificar esses vasos, eles são... É muito importante, né? Então, eu utilizo essa tecnologia porque é a melhor tecnologia que existe para não danificar tanto os vasos linfáticos. Porque ele faz um trabalho ali de uma força, mas é uma força muito rápida. Então, eu preciso colocar menos força do meu braço. Ele faz a força e você vai guiando ele. Exatamente. Ele faz a força e eu vou guiando por onde ele tem que ir. Perfeito. E quais são os cuidados do pós-operatório dessa paciente? Porque eu lembro que a tua físio falou que fica alguns pontinhos abertos para que aquela gordura vá saindo. Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, o que sai é o seguinte, não é a gordura, porque a gordura a gente tira na lipoaspiração. Só que para a gente fazer a lipoaspiração do lipedema, a gente tem que tomar cuidado com os vasos linfáticos e veias e artérias. E essa também é a grande diferença de uma lipoaspiração comum. Você tem que infiltrar muito essa perna. O que é infiltrar essa perna? É colocar muito soro, anestésico, enfim. Antes de eu lipoaspirar, primeiro eu coloco um monte de soro lá para dentro, que é para eu poder distinguir o que é vaso, o que é gordura. Então... Existe um consenso pelo Conselho Federal de Medicina que eu só posso retirar 7% do peso corporal. Então, eu não posso lipoaspirar 11 litros. Até porque, quando eu coloco solução, o corpo, ele meio que absorve uma certa quantidade dessa infiltração. Então, quando eu lipoaspiro, você viu que sai a maioria de gordura? Então, acaba que a solução, ela fica no corpo da paciente. Um pouco disso é absorvido pela paciente e esse outro pouco precisa sair. Fica na perna e precisa sair. E é isso que a Samantha e a Cíntia, que são fisioterapeutas brilhantes. A Samantha, ela é muito experiente em lipedema. Essa mulher foi para a Alemanha comigo as 2 vezes. Então, eu posso dizer que hoje em dia ela é a mulher que... Não é porque ela trabalha comigo, mas independente, se ela deixar de trabalhar comigo, ela vai ser a fisioterapeuta mais especialista, mais experiente em lipedema no Brasil. Depois a gente pode fazer até um só de pós, né? Pode. E trazê-la junto. Então, ela tem esse cuidado ali no pós-operatório que é tão importante quanto a cirurgia. Porque se ela leva esse pós-operatório de uma maneira errada, esse líquido acumula, esse líquido pode acabar infeccionando. Então, tem todo esse trabalho de ordenha, de curativo. Ali abertinho justamente para sair esse líquido. De propósito, fica aberto. Fica para sair esse líquido. E a última pergunta, para a gente já finalizar. Nós hoje temos uma parceria muito grande, né? Com a nossa calça. Até a Samantha foi uma que nos ajudou a desenvolver essa calça. E a gente entende, doutora, que hoje nós temos 2 tipos de paciente. Aquele que vai se preparar para fazer uma cirurgia, né? E aquele que vai ficar nesse cuidado, né? Para o bem-estar. E nós criamos essa calça. Ela é uma calça, nós chamamos ela de Contour Lip. Ela é uma calça que tem o infravermelho impregnado na fibra dele, né? Então, é o Emana, que ajuda ali a melhorar essa circulação.
Então, nós temos um aparelho que a gente aferiu e ela chega até 23 milímetros de mercúrio. Colocamos ela com a costura para fora, justamente para não marcar, bem altinha. E aqui também, né, para ficar só os dedinhos de fora, que isso é muito importante. O que você tem a dizer desse produto para suas pacientes, né, que para usar tanto antes da cirurgia e até depois também? Eu acho que quando a gente começa a cuidar dessa perna, tanto para o tratamento clínico ou tanto para o tratamento cirúrgico, antes, né, é melhor. Então, olha só. Seguinte, se eu quero fazer uma cirurgia, beleza, eu não quero utilizar meia antes da cirurgia, mas pelo menos utilizo uma calça, né? Porque a gente sabe que a drenagem linfática e venosa, elas estão funcionando, mas elas estão lentificadas. Então, se eu já começo a utilizar alguma coisa para ter certa compressão e para ter aumentar o retorno venoso e linfático, isso é muito benéfico. Tanto se você ficar só na parte clínica, porque você vai ter menos sintomas, e se você fizer a cirurgia, vai ser mais fácil, porque você vai ter uma recuperação melhor, né? Então, eu acho ótimo, tanto para o pré-operatório, quanto depois para o pós-operatório. Porque no pós-operatório a gente precisa de uma compressão. E lembrando que ela é bonita, né? Então dá para depois do pós-operatório você utilizar ela para ir para academia, para ir normal. Eu utilizo calça desse tipo aqui para fazer tudo. Desde a academia, ao shopping, ao mercado. Então é uma calça que dá para tudo, né? Tanto para sua cirurgia, quanto para academia, quanto para viver. É isso. Doutora, que bate-papo gostoso. Fluiu tão rápido. A gente precisa encerrar. Eu quero te agradecer. Eu acho que a gente vai ter que fazer lipedema parte 2, porque vai surgir muitas perguntas, né? Eu quero realmente, assim, te agradecer por ter aberto um tempo pra gente, por ter vindo aqui. Muito obrigada, foi sensacional. Você esclareceu, assim, muitas dúvidas. Continue nesse papel na sociedade, porque hoje você, assim, tem desempenhado isso para tirar mulheres de lugares que elas estão, assim, aprisionadas. Então, você tem sido, assim, uma porta para muita mulher que não sabe o que tem e que forma e como fazer. Então, que Deus te abençoe muito e que você continue nessa sua jornada brilhando com muito sucesso, viu? Imagina. Eu que tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, de verdade, por ter colocado esse propósito na minha vida. E por mais que eu não consiga atender todo mundo, né? Eu nunca vou conseguir atender todo mundo. Eu procuro colocar ali no meu Instagram dicas para que essa paciente ela consiga fazer se ela não conseguir na consulta, mas que ela consiga fazer algum tipo de tratamento clínico, né? Então eu vou dando dica de dieta, de exercício, de estilo de vida, do máximo que eu posso, né? Para de alguma forma sei lá, de conselho, muito bom. Qualquer coisa, né? E em segundo, dizer que eu te admiro pra caramba. Ai, que linda. Te admiro tudo isso que você construiu. Então, assim, eu acho que é disso, né? Eu acho que cada vez mais nós temos mulheres aí representando tanto a sociedade. E isso é incrível. Isso é incrível. Obrigada. E obrigada pelo convite, sou muito grata, sua equipe é maravilhosa. Então, eu que tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é lipedema. Muito obrigada, doutora. É um prazer mesmo, viu? Obrigada. E, gente, é isso. Vamos finalizar aqui mais um Contour, mais um Pod Contour, né? Então, foi maravilhoso esse papo. E se você tiver qualquer dúvida, qual que é o teu Instagram, doutora, para o pessoal te chamar lá e fazer as perguntinhas? Pode chamar, gente. Eu respondo todo mundo. É difícil pra caramba. Jutenório. Super difícil. Jutenório. E vai achá-la. Um beijo, gente. Muito obrigada.